graça de Deus, tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos ao Senhor, dá-nos agora o conforto desta palavra de amor. Somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas do céu, bênçãos a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, Caleb. Boa noite, irmã Cirlane. Boa noite, irmã Luciana. Boa noite, irmão Valdir. Boa noite a todos que vão chegar ainda. Nós estamos aguardando um pouquinho, dar uns minutinhos, esperar que algum irmão possa chegar. E logo nós estaremos iniciando o nosso trabalho de hoje à noite. Vai ser uma bênção. Graças a Deus, irmãos, por esse dia que o Senhor está nos dando, de estarmos aqui ao vivo, entrando pelo Facebook. E já nós vamos dar início, tá bom? Aguarda um pouquinho aí. Aguardar que mais alguns irmãos possam chegar. E vamos participar desse culto de hoje. Boa noite, Caleb. Ok, irmã Silane, vou ver aqui como é que eu faço aqui, viu? Amém. Melhorou aí, irmã Cirlane, o áudio?
Diga um ok para ver se todo mundo está ouvindo agora. É importante a gente ter o ok de vocês, que está chegando bom, para que todo mundo possa participar e todo mundo entender o que vai ser dito. Tá certo? Então coloca o seu ok aí se está chegando ok. Ok, obrigado. Então, irmãos, hoje quarta-feira, né? Quarta-feira, o dia que nós nos reunimos na casa de Deus para aprender sobre a palavra de Deus. E enquanto a gente não volta lá para o prédio, né, da Igreja Batista aqui em Recanto Verde, nós vamos ficar por aqui e registrando aqui esses momentos. A gente não pode deixar de falar das coisas de Deus jamais. A gente temos que anunciar o reino de Deus, né? Estamos sentindo falta do trabalho de evangelismo que nós fazemos no sábado. Mas dizer para os irmãos que logo nós estaremos de volta, se Deus quiser, né? E falar para os nossos visitantes que logo também em breve nós estaremos abrindo as portas do nosso prédio para termos nossos cultos. Eu fiquei muito feliz com a mensagem que a mãe da irmã Emily, né? Ela mandou perguntando quando é que a gente ia abrir novamente o prédio, e isso é muito importante, a preocupação, a necessidade que a mãe da irmã Emily tem, né? De querer, de estar na casa de Deus, participando. Isso é maravilhoso, isso é bom. Então, irmãos, nós vamos começar nessa noite com a palavra de oração. Nós temos 3 irmãos que estão participando e vamos orar. Pode ser que daqui a pouco apareça mais alguém. O importante é que nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nessa noite, graças nós te damos, Senhor Deus, por nós estarmos reunidos aqui, Senhor Deus, através desse canal aqui no Facebook, essa rede social. E nós vamos, ó Deus, falar aqui do teu amor, falar das tuas grandezas, Senhor Deus, nesta quarta-feira, nesse estudo da palavra de Deus. E eu quero te pedir, ó Deus, pelos irmãos que estão presentes na live, aqueles que vão chegar depois, aqueles que vão ver no futuro. Senhor, abençoa cada um, Pai. Meu Senhor amado, perdoa as nossas falhas. Ó Deus, não deixe que nada de mal venha nos seguir, mas que o Senhor, Deus, esteja à nossa frente, nos protegendo, nos guiando, ó Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Então, eu quero nessa noite convidar vocês para a gente fazer uma leitura lá no primeiro livro da Bíblia, né? Que é o livro do Gênesis. Eu convidei os irmãos para ler esse trecho, e eu quero convidar vocês a iniciar a gente fazer essa leitura, que é no livro de Gênesis, que diz assim: Gênesis 1. Se você tem sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia,
e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Vamos dar uma paradinha aqui. A gente fez essa leitura, irmãos, para iniciar falando sobre Deus. Hoje nós estamos na quarta-feira, e essas quarta-feiras nós estamos aproveitando, e isso é um grande aproveitamento, né? A gente falar sobre o nosso Deus, conhecer a Deus. A gente viu uma parte que foi conhecer a Bíblia, como estudar a Bíblia, né? E agora, às quartas-feiras, nós estamos vendo como conhecer a Deus. Alguém pode dizer assim: ah, mas conhecer a Deus, isso é uma coisa boa? Claro, claro que sim. Porque quando a intenção, o objetivo de se conhecer a Deus é servi-lo a Ele melhor, né? Porque quando a gente conhece a Deus de uma forma que nós vamos ter um conhecimento melhor, então a gente vai poder servir. Eu sempre gosto de dizer, se a gente quer ser uma pessoa para servir alguém, um amigo, um parente, o esposo, a esposa, enfim, se o filho quer servir o pai, então ele procura conhecer, né, o que o pai gosta, o que a mãe gosta, quais são os querer dele, né, como diz o cearense. Então, assim, é muito importante a gente conhecer a Deus. Então, irmãos, claro que o meu objetivo aqui
não é de ficar forçando e querer descobrir, como existe muitas pessoas por aí que ficam sem entender as coisas, querem cavar e querer descobrir a existência de Deus, né? Descobrir a existência de Deus, de onde veio, como começou. Esse não é o meu objetivo aqui, de jeito nenhum, né? Mas a pergunta é, a pergunta que eu quero fazer: como podemos conhecer Deus, né? Como é que a gente pode conhecer Deus? Então, nós vamos procurar entender isso, né? A gente só pode, irmãos, somente podemos conhecê-lo à medida que ele entra em contato com o homem e se revela, né? Ou seja, a gente só conhece Deus através dele mesmo. Ele se revela para o homem, né? Ele se revela para a humanidade. Então Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que ninguém nesse mundo, nem antes de nada, vai conseguir medir Deus, né? É imensurável. Então eu quero convidar os irmãos, vocês que estão aí, graças a Deus, que vocês abram suas Bíblias, irmãos, lá no livro de Jó, no capítulo 11. Eu vou também abrir minha Bíblia também aqui. Jó 11. Jó 11, versículo 7 até o verso 10. Esse versículo é muito bom para a gente ter marcado na nossa Bíblia, né? Porque fala muito sobre o nosso Deus. Se você tiver esse versículo marcado na sua Bíblia, você já tem muita resposta para alguém que tem dúvidas em relação à existência do nosso Deus, né? Diz assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Quem poderás tu fazer? Mais profunda ela é do que o inferno. Quem poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. E se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Então aqui a gente já podemos ver, né? Muita coisa sobre o nosso Deus. Quem alcançarás, né? Porventura, quem alcançarás os caminhos de Deus? Ou quem chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Claro, a resposta é: ninguém. Nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. Ninguém. Porque o nosso Deus, ele é grande em sabedoria, magnífico, né? Poderoso, e ele é dono de tudo. Então isso aí é maravilhoso, irmãos, né? Maravilhoso. Irmãos, eu quero pedir para vocês compartilhar esse link aí com os irmãos lá na IBEV. Talvez eu acho que eu não coloquei esse vídeo para ser público. E esse meio aqui, a minha câmera, aliás, o microfone do meu celular, ele não tá tão bom, né? Então vocês compartilhem com os irmãos aí.
e convidem, ok? Então, quando a gente fala de conhecimento de Deus, irmãos, né, é algo que chama a nossa atenção, né? Mas Deus, nós podemos conhecer através da sua palavra, a palavra de Deus, né? Deus, através do que Deus fez, do que Deus criou, né? Eu estava vendo algo hoje sobre esse assunto e eu vi uma frase muito importante que simplesmente pelo fato de Deus ser um Deus que é eterno, né? Que existe eternamente, e nós, seres humanos, a gente não somos, né, eternos aqui na Terra. A gente nasce, a gente morre. Então isso já mostra que nós somos muito falíveis, não é? Então isso é muito importante. Então, o Antigo Testamento, ele fala muito sobre o nosso Deus, muito. Muito mesmo, né? E isso é muito importante, irmãos. É uma bênção. Olha, quando a gente olha lá no livro do Gênesis, e eu quero compartilhar com os irmãos o primeiro versículo. Gênesis 1. Quando o Senhor disse assim, né? Moisés escreveu o livro de Gênesis e ele disse assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só aí, irmãos, nós já temos muita coisa para ver, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tá vendo a importância que tem a palavra de Deus, né? Boa noite, Ivanildo, meu amigo. Nós estamos aqui no culto e estamos orando pela a sua parente aí, ok? Então, voltando aqui, irmãos. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então isso aí já fala muito pra gente, porque olha o tamanho, a magnificência do Deus que nós servimos, né? Criou os céus e a terra. Os céus e a terra. Então, essa simples afirmação que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos, né, mais desafiadores que confrontam a mente moderna. Ou seja, esse conceito de Deus dizer, quando Moisés escreveu que Deus criou os céus e a terra, é um conceito que confronta, né, muita gente. Mas é uma simples afirmação: Deus criou os céus e a terra. Pronto. Foi Ele que fez tudo isso. Então, quando a gente olha para os céus, a gente vê lá a galáxia, né? A gente vê o Sol, a Lua, as estrelas, tudo isso, né? E eles estão organizados e todos eles têm o seu movimento e eles têm o seu trabalho, e tudo isso é regido pelo nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então ali, irmãos, a gente pode ver que o nosso Deus, ele é grandioso, maravilhoso, eterno. Ele criou os céus, ele criou as estrelas, tudo que tem no céu. Hoje, quarta-feira, está chovendo, né? E isso é um dom de Deus. Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Então, a história da criação nos ensina muito sobre Deus.
e até sobre nós mesmos. Primeiro, a gente aprende que Deus ele é criativo, né? Ele é criador e ele é distinto da criação. Também nós aprendemos que Deus é eterno e que Deus está no controle do mundo, ok? Deus está no controle do mundo. E isso, irmãos, é algo muito importante, é muito maravilhoso. Deus criou a terra e ele continua fazendo o que ele bem quer, né? Então isso é maravilhoso. Irmãos, também, quando se falamos sobre a existência de Deus, Deus ele existe, claro, né? E a gente não precisa tentar aqui provar a sua existência de jeito nenhum. O nosso alvo aqui, irmãos, é simplesmente falar do amor de Deus, né? As coisas que o Senhor fez, enfim, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso sustentador de todas as coisas, que o nosso Deus, Ele, além que Ele cria, que Ele criou, Ele sustenta. Isso mostra que nosso Deus é um Deus responsável, amável. Se a gente trouxer isso para nossas vidas, irmãos, né? Que Deus é um Deus criador e sustentador, a gente já tem muito a aprender sobre essa frase, criador e sustentador, né? Ele fez, ele criou e ele está cuidando de tudo que ele fez, né? Então, assim, trazendo para os nossos dias, quantos pais existem por aí que fez alguma coisa, tem um filho, mas não cuida desse filho, abandona, não sabe, não conhece, o filho não reconhece o pai. Isso é uma pessoa que a gente pode dizer que ele é um irresponsável. Estou falando de um homem, né? Então, não basta somente criar, mas cuidar. Não basta somente dar existência, mas cuidar. E é isso que o nosso Deus é. Deus, ele é um Deus maravilhoso que nos criou e cuida do seu povo, cuida da humanidade. Deus está cuidando da gente. Deus ele está no controle de todas as coisas, nunca vai perder o controle. Então, irmãos, o fato de nós seres humanos sermos limitados, né, tanto no tempo quanto no espaço, e Deus é ilimitado, já faz parecer, né, a distância entre ambos. Olha aí que existe entre o homem e Deus. Deus ele é ilimitado e o homem ele é limitado. Só aí já existe uma distância muito grande entre o homem e Deus, né? Então é isso. Então, meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia lá no livro dos Salmos, que é Cânticos, né? Salmos 14, verso 1, para que vocês possam observar comigo esse trecho da Bíblia. Salmo 14, versículo 1. Por gentileza, abra lá. Salmos 14, 1.
Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Ou seja, a Bíblia chama as pessoas que dizem que não há Deus de nécios, né? Pessoas que não têm base, que não têm fundamento, pessoas que não têm estrutura. E essas pessoas têm se corrompido, fazem abominação, né? As suas obras são algo que são abomináveis diante de Deus. E é nécio o homem que diz que Deus não existe. Então, por causa do orgulho, o ímpio, ele não quer conhecer Deus, né? Ele não investiga todas as coisas que falam sobre Deus. Mas, irmãos, eu fico muito feliz porque a gente vê que mesmo que tem pessoas que não são cristãs, não vão para a igreja, não estão louvando o nome de Deus toda hora, mas eles reconhecem o poder de Deus, né? Reconhecem que a terra, né, está girando, que tudo está acontecendo depende totalmente de Deus. E a gente respira o ar que Deus nos deu, a vida. Então isso é maravilhoso, irmãos. A gente vê isso, né? Quando uma pessoa ele tem dúvidas disso, essa pessoa ele é incrédulo, né? Ele rejeita as coisas que o divino fez. Rejeita as coisas que o nosso Deus criou. E isso é uma incredulidade que a gente ora para que essa pessoa possa futuramente ter o seu coração transformado, né? E passar a adorar esse Deus tão maravilhoso, né? Buscar Ele. E aonde a gente pode encontrar sobre Deus é na Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras. Ela fala sobre Deus. Quando alguém diz assim, eu vou fazer teologia, ele está dizendo que ele vai estudar sobre Deus, porque teo quer dizer Deus, né? E logia quer dizer estudo. Então é estudo sobre Deus. Quando a pessoa ele sente o desejo de fazer teologia, de estudar numa escola, buscar mais sobre Deus, ele vai buscar conhecer Deus, sabendo ele e todo mundo que nunca nós vamos conseguir exaurir, né, esse tema. Ninguém nunca vai conseguir descobrir, saber tudo sobre Deus. Então, a Bíblia, irmãos, ela oferece muita coisa sobre Deus, né? E é onde nós podemos buscar todas as respostas sobre o nosso bom Deus, sobre a existência do nosso Deus. Então, na semana passada, nós falamos muita coisa sobre Deus, né? E eu queria, nesse tempo aqui, continuar mais um pouco. Porque a gente estava falando sobre o caráter de Deus, né? E eu queria continuar com os amigos, com os irmãos, nessa noite, conhecer mais um pouco sobre o nosso Deus. Então, aguarde só um pouquinho aí, por gentileza. O caráter e os atributos de Deus, né? Eu falei nós falamos na outra quarta o que seria os atributos de Deus. Um atributo é o que? É uma qualidade ou uma característica que é verdadeira sobre alguém, né? Então, estudar os atributos de Deus vai nos dar um entendimento limitado da sua pessoa. Claro, limitado por quê? Porque a gente nunca entender por completo
quem é Deus. Nunca, ninguém, né? Ele morre antes disso. Muito embora alguns conceitos extrapolam os limites da nossa compreensão. Ou seja, a nossa compreensão, a nossa mente, ela é muito pequena para entender tudo sobre o Criador, né? Tudo. Então Deus, irmãos, esses atributos de Deus, nós falamos na última quarta que Deus é santo, né? Que Deus é retidão e justiça, que Deus é soberano, Ele tem soberania, Ele tem eternidade, imutabilidade, onisciência, onipresença, onipotência, amor, verdade e misericórdia, né? Então, primeira coisa, nós vimos, Deus é santo, né? Ou seja, santidade significa que Deus é intocável e não pode ser contaminado pelo mal que há no mundo. Ele é absolutamente puro e perfeito. Deus é intocável e não pode ser contaminado pelo mal que há no mundo. Ele é absolutamente puro e perfeito. A gente leu esse texto lá em Êxodo 15 e o verso 11. Eu vou reler aqui, que fala algo sobre isso. Êxodo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas, né? Quem é como tu? Ninguém. Eu lembrei aqui agora de uma vez um comentário, que se falando da santidade de Deus, né? Deus é tão santo, irmãos, tão santo, que Ele é tão puro, tão maravilhoso, né? E perfeito, que a gente fica pensando, será que uma pessoa que entra num local que é muito pesado, um local que não tem nada de Deus, né? Um negócio totalmente escuro, um negócio totalmente longe de Deus, das coisas de Deus, a gente fica pensando, meu Deus, será que a tua santidade pode nos acompanhar, pode acompanhar a pessoa ali, né? Deus é puro, irmãos, Deus é maravilhoso, é tanto que quando Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele recebeu os nossos pecados sobre Ele, Deus virou para Jesus, né? Porque ali o pecado estava sobre o Filho de Deus e a santidade de Deus era maior. Então, o que faz com que o homem ele tenha esse distanciamento de Deus, né? Essa lacuna, esse buraco, essa fenda do homem e Deus é exatamente o pecado. Porque o pecado é a sujeira, né? O pecado é algo podre, é algo nojento, é algo que fere. Então isso, o pecado, é algo que afasta o homem de Deus. Afasta. Então o que acontece? Quando uma pessoa está em pecado, né? Está em pecado, então ali é preciso que o sangue de Cristo Jesus venha lavar aquela pessoa com o seu sangue, para que ele possa ter agora acesso ao trono de Deus, né? Então Jesus, ele é o mediador. Jesus, ele é a ponte que faz com que o homem chegue até Deus. Faz com que as orações do homem cheguem até Deus. Digamos que aqui, desse lado da minha mão e aqui essa outra, fossem duas
duas montanhas, né? Digamos que fosse aqui duas montanhas. E aqui no meio teria uma lacuna, um buraco. Ou seja, jamais uma pessoa que está aqui desse lado pode chegar nesse lado. Então digamos que esse lado aqui da minha mão direita é o homem que está aqui. E do outro lado está a presença do nosso Deus. Ou seja, nós não vamos conseguir chegar até Deus quando nós estamos no pecado, que é o que está no meio, né? Então, o pecado, ele afasta, ele isola o homem das coisas de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Porque ele é santo, puro, né? E ele não pode ser contaminado pelo pecado, pelo mal que há no mundo. Porque ele é puro e ele é perfeito. Para que o homem, né, possa chegar até Deus, é preciso que Jesus Cristo faça essa mediação, ele juntar o homem até Deus, né? Sem Cristo, não adianta a pessoa fazer boas obras, não adianta a pessoa dar esmolas, isso é bom de fazer, claro. Não adianta a pessoa ser bonzinho, não adianta a pessoa ser uma pessoa que atende todo mundo, uma pessoa que paga suas contas em dias. Não adianta, mas essa pessoa, ele só pode chegar à presença de Deus se ele tiver um encontro com Jesus Cristo, e aí ele vai unir, né, o homem a Deus, unir o homem a Deus. Ou seja, Jesus Cristo vai fazer essa união por causa da santidade de Deus. Eu quero convidar vocês a ler um Salmo 99 e o verso 9. Por gentileza, Salmo 99 e o verso 9. Abra a sua Bíblia lá, faça essa leitura com a gente. Salmo 99 e o versículo 9. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo, né? Deus é santo. E aí, Deus é santo e Ele quer que os seus adoradores também tenham essa separação do mundo, né? A santidade, porque a palavra santidade quer dizer separados, né? Então, cada dia que nós vamos vivendo nessa terra, irmãos, a gente precisa também buscar essa santidade, que é uma palavra que é muito mal interpretada por muita gente. Infelizmente, a Igreja Católica ela deixou muito a desejar e deixa ainda nesse aspecto, porque quando se fala santo, né, é uma pessoa que ele se destaca de todo mundo, beleza? Mas santidade é algo que todo povo de Deus precisa ter, que é a separação do mundo. Buscar mesmo a presença de Deus, né? Viver longe das coisas que desagradam a Deus, porque senão a gente não podemos ter esse relacionamento, essa intimidade com o nosso Deus. Então agora a segunda coisa é a retidão e a justiça, né? Ou seja, são derivados da mesma raiz da língua original do Novo Testamento. O significado é ser reto ou justo. Deus, ele é reto e justo. Não há injustiça da parte de Deus, não há. Tudo que Deus faz é justo e perfeito, inigualável. Retidão designa a concordância perfeita entre a natureza de Deus e seus atos. Justiça é o modo como Deus legisla sua retidão. Não há nenhuma ação
de Deus em relação ao homem que viole o seu código de moralidade ou justiça. Tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito e justo e reto. Não há lei acima de Deus, mas há uma lei em Deus, né? Então, de acordo com o Salmo 119 e o verso 137, a retidão de Deus é demonstrada, né? Vamos ler? Vamos ler Salmo 119. Salmo 119. Versículo 137. Diz assim: Justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. Está vendo? Justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. Então, o nosso Deus, ele é reto e ele é justo. O que é reto, né? A cor perfeita. É uma cor que não tem curva, não tem nó, não tem desvio. É perfeito. É justo. Então Deus, ele é esse Deus. Você não vai encontrar ninguém. Mas o fulano de tal, o cicrano, ele era uma pessoa que fazia muita coisa boa, enfim, mas não é reto, não é justo. Ele, em algum momento da sua vida, ele cometeu pecado, ele cometeu imperfeição, ele deixou a desejar, né? Você vai encontrar na Bíblia homens que tiveram obras maravilhosas, mas quando se fala de perfeição, justiça, retidão, nós só podemos encontrar em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somente. Em ninguém mais. Todos os outros tiveram sua queda, o pecado, né? Então isso é muito importante a gente pensar sobre isso, irmãos. Agora, falar sobre também a soberania de Deus, que é mais um atributo de Deus. Soberania. O que é a soberania, né? A palavra soberania significa maioral, dono de tudo. Ele é soberano, né? Quem é o soberano? Quem é que manda? É Deus. Ele é soberano, ele está acima de tudo e acima de todos. Deus, ele é soberano, né? Nada está acima de Deus. Ele é supremo em poder, superior em posição a todos os demais. Então, essa palavra soberania significa exatamente isso, que Deus, ele é supremo, ele é o maior, ele é o altíssimo, ele é o dono, é ele que manda, é ele que desmanda, é Deus. Então, a gente só temos que agradecer o que Deus fez pra gente, né? E o que ele está fazendo. Ninguém pode exigir nada de Deus, irmãos. Ninguém. É uma bobagem muito grande quando alguém fica querendo exigir alguma coisa de Deus, né? Na oração. Quando a pessoa diz assim: eu exijo de Deus, eu determino. E que conversa é essa? Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Quem somos nós para determinar alguma coisa de Deus, irmãos? De jeito nenhum, né? Nós somos pessoas pequeninas, como um grão de terra na areia do mar. E nós não temos que orar e exigir nada de Deus, jamais. Deus, ele é soberano e ele faz o que ele quer. Isaías capítulo 46, versículos do 9 ao 10. Abra lá, por favor. Isaías
46, versos do 9 ao 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, Deus falando, e não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim deste princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda são, que não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Olha o que ele está dizendo aí. Deus está dizendo que Ele é Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Nunca vai ter, irmãos. Então, é uma perca de tempo quando alguém tem uma adoração, uma devoção, né? Eu falei sobre isso na última quarta. Quantas pessoas eles no mundo todo deixam de adorar o verdadeiro Deus e vai adorar imagens de esculturas, né, animais. Temos aí temos nos países tipo a Índia, né, que as pessoas lá, muita gente não adora a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, e eles adoram uma criação de Deus como o animal, a vaca, o macaco, e enfim, né? Em outros países, as pessoas veem tipo o Buda como Deus, né? E isso é uma forma errada, uma forma triste, nojenta, pecaminosa, né? De uma pessoa que ao contrário deveria estar fazendo o correto, que era estar adorando a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, magnífico. E muitas vezes ele fica com devoção a uma criação de Deus, né? Existe também aqueles que acham que o sol é um Deus, a lua é um Deus, as estrelas, e enfim. E tudo isso foi criação de Deus. Nós vimos aqui no início dessa live de hoje, lá no livro de Gênesis, que Deus criou os céus e a terra e tudo que existe nela, tudo. Então Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas, irmãos, né? Então isso é maravilhoso. Isaías 45, versículo 23. Isaías 45, verso 23. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua, né? Olha, deixa eu dizer com os irmãos aqui. Nós só temos que nos pôr de joelho só diante de Deus. Sabe, irmãos? Somente diante de Deus. Uma pessoa... É terrível isso, né? Eu não gosto dessas coisas, eu sou sincero. Tipo... um namorado... Ficar de joelho para namorada, eu não gosto. Quem quiser fazer, faça. Quem já fez, faça, mas eu mesmo não gosto. Por quê? Eu entendo assim, né, que os nossos joelhos, ele tem que dobrar-se somente para Deus. Adorar a Deus. Magnífico. Eu nunca gostei, nem quando eu estava nas Forças Armadas, eu não gostava daquela tradição, daquela coisa que tinha para com o homem. Nunca gostei daquilo ali. Nunca, né? Aquela devoção. Hoje vai chegar o fulano de tal, o general tal, vai chegar sei lá, e
o ministro tal, e o tempo parava, né? Tudo parava ali. Tudo parava e quando chegava parecia que desceu um Deus na terra, naquele pedaço ali. Rapaz, eu nunca gostei daquilo ali, nunca gostei. Nunca, né? Porque é um homem, merece respeito, merece, né? Pelo que ele é, a sua graduação, as suas estrelas lá e tudo, mas não é Deus, né? Não é. De jeito nenhum. E somente o nosso Deus, ele é soberano, altíssimo, maravilhoso, né? Digno de honra, glória, majestade. Ele não dá isso para ninguém, de jeito nenhum. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Então, a ideia de soberania, ela é encorajadora, pois assegura ao cristão que nada há fora do controle de Deus e que os seus planos não podem ser frustrados. Essa é a ideia. Vou desejar aqui uma boa noite para o amigo, o pastor Ednardo, que está ali. Então, deixar claro isso, que essa ideia da soberania de Deus, para a gente cristãos, ela é muito encorajadora, né? Porque nós podemos ficar seguros que Deus, ele está no controle de tudo. Olha, a gente ora, a gente pede por a Deus e tudo, mas isso só vai acontecer se Deus quer, se Ele desejar assim. Se Ele não quer, irmãos, não vai acontecer. Digamos assim, a gente tem um amigo, um parente que está hospitalizado, que está internado e tudo, e a gente se prostra de joelho, a gente ora a Deus e faz campanha de oração, sabe? Faz noites e faz tudo isso, beleza, tudo bem. Mas se Deus não quer, Deus quer que essa pessoa partir, sabe? É a vontade dele que vai prevalecer. É a vontade de Deus. Então vamos lá, olhar lá Romanos 8, verso 28, por gentileza. Romanos capítulo 8, versículo 28. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. É um versículo que a gente conhece muito, né? Todo mundo conhece esse versículo. Que fala assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, todas as coisas estão no controle de Deus e contribuem, né? A gente não vai entender o porquê de algo, o porquê daquilo que está acontecendo, né? A gente não vai entender o porquê, mas depois nós vamos entender, porque Deus, na sua soberania, né, ele vê o infinito, ele tem uma visão eterna, né? E a gente não sabe o porquê das coisas, a gente nunca vamos entender isso. Então a gente tem que ficar tranquilo, irmãos, com o que está acontecendo nas nossas vidas. Somente agradecer a Deus. O porquê disso, o porquê daquilo. Deus está no controle. Ele é soberano, né? E nada vai frustrar a sua vontade. Nada. Se Ele quer que algo aconteça, vai acontecer. Independente que eu ou que os irmãos não queiram, vai acontecer, né? Então é isso. Então, meus amados irmãos, nós vamos parar por aqui. E na próxima quarta-feira, se Deus quiser, vamos falar sobre a eternidade. Vamos falar sobre a imutabilidade e sobre a onisciência. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando os amados irmãos. Eu quero aqui agradecer
a vocês que estiveram aqui com a gente nesse momento, os irmãos que vão assistir depois. Que Deus abençoe a cada um, a irmã Cirlânia, a irmã Luciana, que se mantiveram aí presentes durante todo esse tempo. Outras pessoas que entraram e depois saíram, outras pessoas que também vão assistir depois. E outros que criam um link, né? Tem essa possibilidade no Facebook de criar um link e enviar para outra pessoa. E o importante é que nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Deus nos abençoe. Continue orando uns pelos outros. Ora pela irmã Luciana. Que Deus faça a sua vontade. Ele vai cumprir tudo isso, irmã. Deus é maravilhoso. Orando pelas suas filhas, pela sua família toda, né? Venhamos orar pelo irmão Carlinhos. E orar pela a mãe da esposa do Evanildo, que é um colega de trabalho. Deus abençoe ela, que logo logo ela saia do hospital. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Vamos orar que também logo logo nós estamos retornando para o templo e poder rever todos os irmãos, né? E vai ser uma bênção, se Deus quiser. Ora pelo pastor Ednardo, com o seu trabalho lá no bairro Jardim Violeta. Tem feito um excelente trabalho, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Deus tem abençoado muito a sua vida, o seu povo. Também orar pelo pastor Ederson lá em Messejana, com a sua igreja. Também orar também pelo pastor Juarez, né? E também a sua igreja, o seu trabalho. Orando também lá pelo pastor Romualdo, pastor Rômulo, a gente não pode esquecer, o pastor João Batista, e também o pastor Gregório, com a sua igreja. Deus dê muitos anos de vida, se assim for a vontade de Deus, Deus abençoe a sua vida. E orar também pelo pastor Antônio Wendel, orar pelo pastor Alex, pelo irmão João Paulo, aí na congregação, pelo pastor Alex também, e lá no Horizonte, o irmão Alex, e por todos aqueles que têm contribuído, irmão, para o crescimento do reino de Deus. Pessoas que a gente nem conhece, mas que estão lutando, trabalhando, fazendo alguma coisa. Deus abençoe a todos. Fiquem firmes, né? Deus abençoe cada um dos amados irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por todas as coisas. Nosso Deus e nosso Pai, graças, Senhor Deus, eu te dou, ó Deus, por nós termos passado aqui esse momento, esse tempo aqui na Tua presença. Agradecer ao Senhor por todas as coisas, pela Tua santidade, pela Tua retidão, ó Deus, pela Tua soberania, ó Deus, tudo que o Senhor é, Pai. Nós só temos que agradecer, ó Deus, porque o Senhor é Criador, o Senhor é o dono do mundo, o dono do universo, tudo que o Senhor fez, e o Senhor é o único Deus que nós devemos adorar, se prostrar aos Teus pés, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa vida, obrigado pela vida das nossas famílias, ó Deus, pelo ar que respiramos, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelo nosso alimento, por tudo, ó Deus, pelos amigos, pelo trabalho, ó Deus, pelas coisas que a gente pensa que não deu certo, mas sabemos que a Tua soberania está ali, controlando tudo, e mesmo que a gente não entender, a gente sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa todos os pastores que pregam o Evangelho, que estão lutando, contribuindo para o crescimento do reino de Deus aqui na terra, Pai. Continua fazendo a Tua vontade, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. E ainda em tempo quero te pedir, lembrar pela essa senhora, que é a mãe da esposa do Evanildo, que o Senhor Deus venha, ó Deus, agir na vida dela, e logo logo ela está saindo daquele leito de hospital. Ó Pai, eu te peço perdão pelos nossos pecados, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que reina e vive eternamente. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, uma boa noite, até a próxima, se Deus quiser.